Oriba wa olofi, oriba wa olote. Ile kumi chele ifetu ngino kere, baba motu pueblo rokogo imbre. Orumina, eleribi. Otumo ba wosi lago, ajele hiromaya, iba baba, iba goda, iba cheta, iba olu, iba dipona, iba petepi, iba popo eku marawono, ketim veloso, ketim veloro, olotu mare. Iburuboia, Iburuboia boxixi, Burua boia boxixi, o boatu, a chuleu de bufum, Baba Orumilabeu e Fauá. Que o nosso Pai Orumilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Orumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Orumilá execute e abençoe a cada um de nós aí com vida larga, saúde e paz, prosperidade muito axé, que Fauá e Fá sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Pois bem, letra do ano de Fá no Brasil, por todos os anos, essa é a 30ª cerimônia. Tudo começou no ano de 1996 e, carinhosamente, isso nos foi deixado para que pudéssemos ter uma devida orientação. Orientação essa que vem direto do sagrado oráculo de Fá, caminhos esses aos quais os nossos orixás buscavam a casa de Orumilá. E no dia de hoje somos nós, os filhos destes orixás, que buscamos a casa de Fá com a finalidade de buscar uma devida orientação. E como isso começou desde mais de 10 mil anos na África, e existe um Odu Ifá ao qual já regiu recentemente, a nossa letra do ano de Fá no Brasil, aonde literalmente explica essa história, esse caminho, aonde vem explicando para cada um de nós o que nós deveríamos fazer para que pudéssemos ter uma boa colheita. E como carinhosamente eu estava hoje reflexionando e estava zapeando, na televisão, me passou um programa no YouTube com algumas cabeças da nossa família afro-cubana. E aí eles começaram a entrar, porque é justamente nesse final do ano, eles começaram a entrar nesse tema, letra do ano. E quem está certo, qual é a letra certa, qual é a letra correta? Tem uma letra em Cuba que é muito antiga, tem uma outra letra que é tão antiga quanto, tem outra que já nasceu na década de 90, que começou muito depois. As primeiras começaram ali em torno de 1830, se eu não me engano, no início de 1900, por torno de 1915 ali, passa, que aí vem morrer a Dexina, aí literalmente passa de um comando para o outro, e isso é levado ali, com carinho, ao qual esses sacerdotes mais velhos estavam comentando, que eles criaram, não lembro bem o nome, mas era como se fosse uma associação de Fá São Francisco de Assis, por conta da influência, que tinha a igreja dentro da questão da religiosidade. E eles tiveram que se adaptar, que não foi diferente aqui no Brasil. Então eles começam a levar essa coisa de São Francisco de Assis, e a própria e os monarcas da época, eles adaptaram isso aí, investiram nisso aí, e em torno de 1930, foi mais ou menos 1936, no ano de 30, na década de 30, perdão. Aí começa uma outra letra, e aí depois surge uma letra dos mais velhos, ao qual o pessoal já começa a falar que é a questão da casona.
Eu tenho que parar para estudar um pouco mais em relação a isso aí, porque foi a primeira vez que eu parei para escutar a fundo, mas é interessante. E eles tinham uma maneira, e eles falam ali, né, na década de 90 ali, é que começa a questão da letra do ano pela associação, aonde os mais velhos contestam a associação, todos eles fazem no dia 31 para o dia 1º, axé, mas tem aquela questão ali, a associação também não tem essa tradição toda como tem as tradições, né, as letras mais velhas. Mas no fundo tudo tinha um intuito, que era consultarmos o Sagrado Oráculo de Fá para que pudéssemos estar entendendo o sistema, entendendo a mensagem do Sagrado Divino dos Orixás, do Criador, o nosso Criador Olodumare, da sua segunda manifestação Olofim, da sua terceira manifestação Olorum, do testemunho da criação Orumilá, com todos os demais orixás, com todos os demais oxas, com todos os demais eguns. E se bem seguíssemos, como a África seguiu por todos esses 1000 anos que passaram aí, né? Nós teríamos uma melhor colheita, faríamos uma melhor colheita, porque entenderíamos como estava a terra, entenderíamos como estavam as águas, as plantas, enfim, toda a energia, tudo aquilo que está contido naquela bolha chamada Ifá. E o que acontece é que quando passa de uma terra para outra por conta da escravidão, do comércio dos escravos, que é levado da China, chega para Cuba e ele entende essa questão sociocultural, política, e ele tem que sair do meio do ano dele, de junho, e caminhar para uma nova plantação, né? E aí já não é mais a questão do inhame, é a esperança de um povo findar um ano e começar um ano novo. E aí não é do meio do ano para o seguinte, é do final do ano para o ano seguinte. E quando o Babango chega, ele faz sua primeira passagem aqui no Brasil em 1992, tanto que ele tira o primeiro barco, nasce o primeiro Babalaô, mas ele não traz nada disso, ele traz isso em 96, quando ele já começa aqui estabilizar, leva os sacerdotes para lá, em 98 consagram os primeiros babalaôs aqui em terras tupiniquins, né? E aí tudo dá continuidade. Então, desde 1996, ele entendeu como era também aqui, e por isso ele não faz do dia 31 para o dia 1º. E está tudo muito bem. Se você, a letra da sua casa, a letra da sua família, a maneira como você faz, se é do dia 31 para o dia 1º, se é mais nova, se é mais velha, não tem problema, porque da onde todos nós chegamos, de todos nós falamos, lá tem o mesmo conflito, e eu não estou certo, você não está certo, ninguém está certo, Ifá é que está certo, Ifá se adapta, tanto que aqui não tem plantas que não tem na África e nem por isso deixou de acontecer Ifá. Em Cuba não tinha coisas que tinham na África e nem por isso Ifá morreu, a coisa se adaptou. E a gente precisa somente nos respeitar. Tanto que é um dos refrões desse odo que é importantíssimo para que todos saibam como tocar o ano seguinte. O que sabe ele não fala. E o que não sabe acaba falando e falando demais.
Então, é um direito nosso seguir com a tradição que nos foi passada, assim como toda a galera da casona, independente do que acontece na associação, eles seguem com a letra deles. Claro, tu passa em Cuba, tem umas casas com a bandeira, outras com outros. Mais importante é que todos eles estão direcionados por Ifá. E eu tenho total certeza que Ifá tem uma fala para cada um. Ifá tem a fala para todos. O que cada um precisa só fazer? Seguir, buscar e se encontrar com a religiosidade Orumila Papai Ifá. É somente isso. Então, por 30 anos, nós nos juntamos, organizamos tudo isso aí, vamos a todas as principais posições e damos ciência para que tudo possa acontecer da melhor maneira. E aí, ao acontecer, foram raras as situações que aconteceu de vir uma negatividade, foram uma ou duas. E não era quanto ao cerimonial, é que faltava alguma coisa dali. E aí precisou mais um elemento de axé, mas nada que negativasse a tal ponto de que os presentes estivessem negativos, a casa estivesse negativa, estivesse trazendo uma maldição para aquilo ali, nada. Então temos ciência a todas as energias e Ifá através das mãos do mais novo Babalaô. E por que é inserido o novo Babalaô? Porque é aquele camarada. Eu não sei como é que funciona as outras casas, mas eu vou dizer como os meus mais velhos me ensinaram. É uma natureza de muita gente querer chegar dentro da casa de Ifá e já vir falando do que veio buscar, do que está buscando, do que necessita, do que precisa resolver. E você falar, abrir sua boca para o Senhor do destino, aquele que testemunhou a criação, você está querendo dar consulta quando você deveria ser consultado. Então é uma natureza que a gente fecha a boca da pessoa e deixa o sagrado oráculo de Ifá falar. Então, literalmente, quando a pessoa se coloca nessa situação de ouvinte, ela já começa a receber o que necessita. E não que eu, com meus 20 anos que eu vou fazer, outros com 30, outros com 40 e pouco, outros com 50 e pouco, outros com muitos anos de Ifá, um babalaôs mais velhos, que eu tive o prazer de conhecer em Cuba. Eu tive um maestro lá que ele tinha 61 anos de Ifá, 69 de vida e 61 de Ifá. É muita coisa, muito estudo. Nós vamos com a mesma inocência esperando o que Ifá tem para nos dizer. Mas é diferente daquele que ainda nem sabe do que está acontecendo. Então ele está nervoso por conta da situação. Todo mundo olhando para ele, todo mundo prestando atenção nele, mas ele não está vendo que Odu pode vir, o que pode acontecer, o que a cabeça dele começa a pensar, e ele querer se envolver naquilo ali. Ele literalmente ele não sabe o que está fazendo. E todos os mais velhos ficam ao seu lado, ladeando ele ali, mas não falamos nada. Só procuramos tranquilizá-lo, e aí ele muito nervoso, tudo demora, mas é assim que tem que ser. Então, quando essa mão sagrada puxa e ela vem uma resposta do sagrado, literalmente vai ali, tendo o nascimento daquele Odu, para que possamos orientar um país. Que isso ainda não saiu dessa bolha
é muito pouco o acesso aqui comparado ao que é o nosso Brasil. Mas é literalmente, IFA é para todos. E eu tenho certeza que um dia todos vão estar para IFA. Mas o lidar consigo mesmo, nem todo mundo está preparado para isso. Então, na hora certa, no momento certo, eu tenho a certeza que cada um vai buscar o oráculo sagrado, para buscar a orientação como os buscavam os nossos orixás. Mas até lá, a gente segue fazendo o trabalho. Então, quando Orumilá, junto de todas essas demais energias, nos revelaram um Odu, Ifá nos trouxe um Odu ao qual tivemos que de imediato parar para que pudéssemos estar tirando a maldição desse Odu e todas as negatividades que ele vem trazendo. E isso tem que ser feito antes que a profecia venha, porque já é responsabilidade, aí sim, dos mais velhos que conhecem Ifá. E nós tivemos a bênção de ter um dos mais velhos nossos aqui, que estava no primeiro barco, que foram os primeiros babalaôs consagrados em terra brasileira. Ele estava lá, incluso filho desse Odu. E ele é literalmente o que diz Odu. Ele sabe e não fala. Ele mais escuta do que fala. Tanto que esse Odu, eu já o chamava, de o diplomata. E literalmente esse Odu, ele tem essa função da diplomacia de Ifá. Ele tem essa bênção de tocar e procurar unir as nações, unir os povos. E com a sabedoria dos mais velhos, de prestar muito mais atenção e de falar pouco. Então, com toda certeza e seguridade, é uma das cerimônias que muitas casas que se prestam a fazer o ebó do ano, elas vão fazer. Que é tudo se tem erva, tudo se tem euê, tudo se faz a saçanha, tudo se faz o ossanho, Nós buscamos o Senhor das ervas, das plantas, das árvores, para que através desse velho sagrado ditado, Coci Euê, Coci Orixá, que sem folha não se tem orixá, sem folha não se tem Ifá. Então, todo ebó, ele necessita de folha. Então, as folhas que nós usarmos com essa finalidade de limparmos as mãos das pessoas, de refrescarmos as pessoas, delas no final levarem um mieró para casa, essas ervas que teoricamente o resto, que a gente sempre deixa de reserva, e os babalões sabem o caminho que se tem, nós enrolamos, guardamos, porque amanhã, se precisamos dessas, literalmente esse ano nós vamos precisar dessas ervas e vamos macerar. Vamos dar ciência do ebó que vai ser feito na questão da coletividade. Por isso é importantíssimo que tu participe dos ebós coletivos da tua casa de axé, do teu ebé, do teu ilê axé, da sua casa religiosa. Porque o sacerdote de responsabilidade, ou a sacerdotisa de responsabilidade, ele vai buscar, ou ela vai buscar, nós vamos buscar a limpeza desse ebó, através desse ebó, que aí sacrificamos um determinado animal, o erancó, e aí fazemos o paquete, ou cacheouro, como chamamos. É como você pegar, eu não tenho aqui agora, mas é um cacheurozinho, a gente pega tipo um papel pardo, um craft, e aí você corta em 15 por 15, 20 por 20, e aí elementos de axé ali dentro, e enrola, fica aquele presentezinho, sendo que ali dentro, ao invés de nós colocarmos os elementos de axé, que geralmente alimentamos as esquinas das nossas casas, para que Exu fique atento no que está acontecendo ali dentro,
nós vamos alimentar esses cachorros, esses paquetezinhos, esses pacotinhos, com as ervas que foram usadas para fazer esse omieró. E aí cada um, né, que tiver nesse ebó do ano, ele já vai pegar aquele paquete. Então o Babalaô olhou assim, olha, eu organizei o ebó do ano aqui em casa, esse ano tiveram 50 pessoas, eu sei que vou fazer 50 paquetinhos. Tem 100 pessoas, eu vou fazer 100 paquetinhos, porque todas as pessoas vão passar nesse ebó. Quando o Odu sai, aí somente passam os babalaôs. Mas como o grande ebó, e já que isso saiu desse eixo e vai a nível Brasil, é interessante que você busque a sua casa, marque a sua presença na sua casa de axé, marque a sua presença no ebó de ano, que esse vai ser um dos ebós que não são corriqueiros, não são tradicionais da letra do ano, e automaticamente vai ser inserido aí, então é mais uma limpeza para tirar essa maldição, porque tem uma grande maldição que acompanha, na verdade, 3 grandes maldições que acompanham, que é a preguiça, a insistência, né, a teimosia e literalmente, né, a desobediência. E tem uma outra que vai junto disso aí, que é onde a sociedade, os seres humanos, eles não queriam trabalhar. Então nós precisamos sair com isso da nossa casa, tirar isso dos nossos caminhos. Nós precisamos nos limpar para que possamos seguir Odara Biodara muito bem de verdade, cada vez melhor e menos carregado, para que a coisa possa seguir ire em positividade. Toda vez que mencionamos ire, é positivo. Algumas casas falam osobo negativo, outras casas falam como ibi, e pode ter outras nomenclaturas, não é o ibim, né, daquele molúsculo que se oferenda ao batalá, ao xalá, mas simplesmente ibi, de negativo. Nós aqui ficamos com osobo, ire positivo, osobo negativo. Então esse vai ser um dos ebós, e aí a gente se limpa, e aí orvalha ali o oti, né, a cachaça, vai cantando as cantigas de limpeza e as pessoas vão colocando isso num pacote. Quando termina, o babalaô responsável, ele pega toda essa cesta que vai, com os ebós que vai ficar, quando termina todos os ebós, e vai colocar isso no Ilenibe, né? Vai colocar isso em determinado caminho e lá uma determinada energia vai estar esperando. Olha, as pessoas fizeram os ebós nesse Odu, se limparam na casa daquele babalaô, entregaram o seu paquete com as folhas aqui, limpando todas as maldições que pode trazer esse Odu, independente do que ela vá seguir e fazer, e ela já está tirando a maldição que vem desse Odu, da casa dela, da vida dela, dos caminhos dela, e já está ciente que ela não pode trabalhar com preguiça, ela não pode ser desobediente, ela não pode ser insistente, teimosa, e não pode de jeito maneira, ser aquela pessoa que não quer nada com a hora do Brasil. E aí, os babalaôs voltaram para o ebó, voltaram para o untefá, para o atefá, para o itefá, como os africanos, os afro-tradicionais mencionam, e aí perguntaram ao Ifá como esse Odu viria, se de uma forma negativa ou de uma forma positiva. E aí o babalaô mais novo, ao sacar, Ifá já vem trazendo um meji, um Odu meji. Dentre os demais, então, já trouxe uma esperança, porque nós estamos saindo de um ano que veio falando de maus caminhos ruins, caminhos negativos, ocasionados pela nossa própria cabeça. Então, cara, foi um ano muito difícil, um ano muito complicado, muito arrastado. Eu, particularmente, não tenho nada a reclamar, difícil ou tranquilo, eu nunca reclamo, eu procuro sempre agradecer, mas foi de muita dificuldade para muita gente. E aí, por que não trocar uma negatividade por uma positividade? E aí já veio um Odu Meiji, marcando
ali a sua primeira pata, né? Que vem aí os vencimentos, e a gente vai trocar uma ideia bem relacionada a isso. E aí, ao partir para a segunda pata, Odum Otum Osinibewal, que aí vê a segunda pata, Odum Otum, aquele que vem na direita, que vai usar a pata da esquerda, a segunda pata ou a pata da esquerda, para poder trazer as devidas bênçãos. E aí traz um segundo testemunho, ao qual nos trouxe uma positividade. E aí é uma natureza de todos os babalôs pararem ali, trocarem uma ideia e falar: e aí, cara, por onde vamos? E ao consultar Ifá, eu acho que foi unânime ali entre os babalaôs, que eu me lembro, né? E eles falaram: Irene Buioco. Se não pegar Irene Buioco, vamos para Execumontá. E aí, literalmente, Ifá, pá! Irene Buioco. Ou Irene Bujocô. Senta aí, aonde fala de harmonia, de paz, mas muito mais de centro, eixo, estabilidade. E aí se pergunta Ifá se isso vem com certeza e seguridade. Ifá também não descansa, não dorme, traz uma bênção, uma profecia completa, uma oração profética com a bênção de Olodumare, com a bênção de Olofim, com a bênção de Olorum, com a bênção de Orumilá. Axé. De uma bênção, uma positividade, um positivo, de bem de harmonia, de paz, de tranquilidade, mas acima de tudo de centro, de eixo, de estabilidade, com toda certeza e seguridade. O certo seria ali nós perguntarmos se Orumilá, mas também foi unânime entre os babalaôs. E estava com esse carinho. Nós sempre tratamos esse tio muito bem, porque em qualquer casa que ele vai, em qualquer família que ele vai, esse cara, ele é muito bem querido. Mas ele é o nosso ali. E ele é filho do Ogum. E o Odu fala muito do Ogum também. Tanto que ele tem coisas a se fazer com o Orixá Ogum. E nós perguntamos então, foi unânime. Entramos num consenso. E essa bênção, essa estabilidade, já que fala de preguiça, de insistência, de desobediência, né? De teimosia, do povo não querer trabalhar, por que não Ogum? Orixá guerreiro, Orixá que não dorme, Orixá que não descansa, Orixá que nos defende, Orixá que nos dá a força. Eu amo esse caminho, quando o velho falou, amei, e eu amo comentar quando ele disse que, meu filho, você lembra que na porta de Ifá, quando nós estamos consagrando uma Babalaô, ali tem Ogum e tem Xangô? Sim, papá, como não? Então, o que representa Ogum? Não sei. E o que representa nosso pai Xangô, porque o velho também era de Xangô? Tão pouco, pai. Tão pouco, papá. E ele, pois bem, Ogum representa força. Força essa que é primordial, porque dentro do quarto de Ifá, quando está nascendo um Babalaô, tem uma energia, essa segunda manifestação de Olodumare, ao qual os Babalaôs têm acesso, Olofim ou Ibadu, como você queira falar, não importa. Mas aos que foram juramentar com essa energia, aos que foram se consagrar com essa energia, que foram fazer a judicação junto a essa energia, sabem que levaram consigo Ogum Orixá e Xangô Orixá, porque
Olof podia estar caminhando com todos, mas ele caminha com esses dois, porque Ogum para ele representa a força e Xangô para ele representa a inteligência e a sabedoria. E sem essas duas bases na porta de Ifá, Olof não se sente seguro. Então, por que não Ogum? Já que nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Podia vir outro, claro, verdade. Mas Ogum aceitou de imediato o pedido, o clamar de cada um de nós, a invocação de cada um de nós, e Ogum nos respondeu: Ogum Iê! É isso. E aí nós perguntamos se esse orixá queria algo por isso, já que está positivo. Porque quando está negativo, dependendo da negatividade, se a pessoa está doente, o país está doente, nós não temos que perguntar se quer remédio. Eu tenho que enfiar medicina de Ifá ou medicina terrena nesse doente, nesse enfermo. Mas quando positivo, se pode se questionar: o senhor quer algo por isso ou não quer? E Ogum disse: sim, quero. E rapaz, esse dia Ogum está lá teimoso. Ele literalmente representa a força. Diziam os mais velhos que Ogum, ele é literalmente aquele camarada bruto. Alguns falaram que bronco, mas ele demonstrou, até no próprio testemunho ali, que está ali no primeiro testemunho, trouxe que esse camarada, ele foi um dos orixás que mais absorveu os poderes de todos. E esse camarada, ele carregou o mundo nas costas. A gente vai entrar no tema dele ali, mas quão completo é esse orixá. Eu tenho uma particularidade: o meu irmão carnal é filho do Ogum, o primeiro orixá que eu vi nascer, Ogum. Eu nunca tinha visto. E a primeira feitura que, claro, ver nascer, que eu digo no sentido, eu não estava dentro do roncó, porque não era feito, eu não estava, a gente viu no salão aquelas saídas lindas, né? Viu a transformação do meu irmão de uma pessoa, de um neófito, para uma pessoa de santo, ao qual Ogum deu o nome para ele de Ogum Laió. Ogum lhe trazia alegria. Ogum transformava a vida dele em alegria. Então tem uma particularidade com esse orixá. E o meu Odu em si fala muito do Ogum, eu tenho que respeitar muito esse orixá. Mas a gente não está falando aqui de pessoas, nós estamos falando de um país. E quem tem um Odu de Fá que ele diz: não tem nada e nem ninguém nesse mundo que não seja capacitado ou que não venha a precisar das bênçãos e da proteção de Ogum um dia. Então, independente do orixá que você tem na sua cabeça, creia, você vai precisar. E ainda que você não acredite, você vai estar capacitado a ser lembrado disso. E você vai rogar pela presença de Ogum, pela defesa de Ogum, pela força de Ogum, até mesmo pela ira de Ogum. E isso é Ogum. E que Ogum nos venha nesse ano nos trazer a bênção de... A teimosia vai ser complicado, né? A insistência também. A desobediência temos que ficar cuidado. Mas a preguiça, essa não cabe. Não querer trabalhar, não cabe. Os orixás quererem, como tem uma história nesse Odu, que os orixás tentavam fazer a terra prosperar e faziam de tudo, e a terra não prosperava. Por que não prosperava? Porque os orixás davam tudo de mão beijada. E aí, ó, te deixei aqui a semente, te deixei a terra, te deixei isso. É só arar isso aqui. Ninguém fazia. Preguiça. Ninguém quer trabalhar. Automaticamente a semente morria. Automaticamente tudo que recebemos dos orixás ficava para trás. Por quê? Eu não quero fazer nada, eu só quero pedir. Mas eu não quero dar continuidade à minha bênção. Então Ogum vai te acordar.
Ogum vai fazer você despertar disso aí. Ogum vai te colocar a tua testosterona dentro de você. Você vai ficar 20, 30 anos mais novo. Vai se sentir totalmente revigorado, viril, apto como é Ogum e tudo que ele representa. E você vai vencer e vai buscar o seu centro, o seu eixo. Vai receber sua paz, sua harmonia. Vai ter a sua estabilidade com toda certeza e seguridade. Mas para isso você vai ter que rogar Ogum. E depois de muito marcar a cerimônia, a gente perguntar 300 coisas e Ogum e não, Ogum pegou aí. Então marcou acender 2 velas comuns, 2 cocos verdes, não é o coco seco, é o coco verde mesmo, literalmente aquele coco de praia, e um melão, aquele melão amarelo. Entrou na questão ali, porque por causa da tradução, tem cerimônias que se faz com Ogum e com Iemonjá, que nós usamos a melancia. Tem cerimônias que faz com Ogum e com Oxum, que nós usamos o melão. Então tem um problema ali e aí tem muita confusão. Mas na hora de se perguntar, para não ter isso, se perguntou Egusi, que é literalmente o melão. E foi determinado que nós devemos fazer uma rogação a Ogum. Então quem tem Ogum, axé. Esse é um ano, como disse o nosso tio lá, de consagração. Acho muito difícil nesse ano ter Ifá. Estava comentando aqui com a minha senhora. Acho muito difícil ter consagração de Ifá esse ano, porque esse Odu, ele não pode ser padrinho de ninguém, ele não pode apadrinhar ninguém, ele não pode consagrar babalaô nenhum, ele não pode consagrar, iniciar ninguém em Ifá. Mas ele pode fazer as devidas consagrações. Então é um ano de você pagar suas obrigações, é um ano de você fazer a sua feitura, que é diferente da sua iniciação de Ifá, entendeu? É um ano de você tomar a sua obrigação de 1, de 3, de 5, de 7, de 14, de 21, você buscar o seu pinado, principalmente o seu pinado, aqueles que precisam do guanado, que são cerimônias muito ligadas ao Orixá Ogum, tanto o pinado, que é a cerimônia do Obé, como tem o Candomblé, que tem a cerimônia do Obé, que tem todo esse ritual para o Obé, e é muito ligado ao Ogum. Também tem esse gancho aí do pinado, aonde o pessoal lece orixá, os olorixás, as mães de santo, os pais de santo, os santeiros, como carinhosamente são chamados, da nação Nucumim, eles buscam essa obrigação de pinado, porque é uma obrigação que vem pós-feitura. E uma vez aqui entrou um tema, e esse tema acabou virando bobeira aí fora, porque Ifá nos ensina que um babalaô, ele recém-consagrado, ele fica 1 ano do lado do padrinho dele, que é o Lufim, e ele fica do 2º ao 7º do lado do Jubonã dele, que é o Orumilá, aprendendo Ifá. Dos 7 anos em diante, ele tem que estar apto para ele poder tocar a vida dele sacerdotal. Tanto que a primeira saída dele, ele se aponta com 7 plantações e cada uma representa 1 ano, e no 7º, o próprio Jubonã dele que vai defendendo tem que soltá-lo para que ele possa caminhar sozinho. Não tem esse gancho? É a mesma coisa você receber pinado agora. Não tem nada que te diga que você não pode depois de 1 ano e alguns dias, porque varia entre as casas. Umas fazem 1 ano, outras fazem 1 ano e 8 dias, outras fazem 1 ano e 16 dias. Você quiser pegar ali seu pinado, você pode pegar, o problema é seu. Mas o Iaô do Candomblé também não fica 7 anos para alcançar a maioridade? E quando você tem pinado, todos os seus santos vão falar contigo de novo, e você como Iaô, você não conheceu o que é o seu santo direito, e aí vai vir um outro Itá, que o santo já vai falar contigo de uma outra maneira. Se você não entendeu uma base, você já não vai entender outra. Então foi onde eu falei,
para alguns afilhados e afilhadas que fizeram um santo, que deveriam esperar 7 anos para que pudessem pegar o seu finado. Para quê? Para que tivessem vivência de no mínimo 7 anos, para que ali ele pudesse fazer. Agora, você pode fazer? Acabou. E tem gente que nem espera um ano, já toma obrigação, tá certo? Axé. Cada um faz o que quiser na sua casa. Era só uma questão de lógica com o Ifá. Se você não entendeu uma coisa, se você não sabe fazer um arroz, como é que você quer fazer uma feijoada? Então aprende a fazer aqui as comidas, para que quando você chegar aqui desse lado, você já sabe fazer feijoada muito bem e você entendeu todo o conjunto. Esse é o básico. O quadrado já é para os babalaôs, porque o babalaô ele é preso dentro do quarto Ifá e ele precisa do quadrado dele. Então é interessante que depois de um ano dele de Olof ele receba, mas também tem gente que sai do quarto de Ifá um mês, tira, são famílias, são tradições e está tudo muito bem. Mas é um ano de consagração e ainda mais essas duas que estão ligadas ao Orixá Ogum. Mas enfim, ao que tem Ogum assentado, axé. Muitos iniciados em Ifá recebem aquela panelinha chamada os guerreiros, que tem a nomenclatura de Axogum Ifá. Não é Ajogum. Ajogum já se menciona em Ifá referente às negatividades. Axogum, literalmente, tem um cargo até de Axogum dentro do candomblé. São os camaradas que dominam o Obé. São os Axoguns de Ifá. Quem são os Axoguns? Ogum e Oxóssi. Eles literalmente são os Axoguns de Orumilá. Mas, carinhosamente, ficou chamados guerreiros, que são orixás guerreiros. Então, quando você não tem um assentamento de Ogum, você vai poder usar o seu guerreiro. Mas eu não sou iniciado em Ifá, eu não tenho Ogum assentado, o que eu faço então? Ou você vai ao monte, ou você vai à linha de trem, que carinhosamente também ficou isso aqui como casa de Ogum, templo de Ogum, mas o monte é algo bem menor. E aí você vai chegar ou fazer isso na sua casa, com o seu guerreiro, ou com o seu Ogum, ou não tendo, você vai ao monte, e aí você vai determinar, isso foi o que Ogum marcou, fazer rogações. Como disse Fá, não tenha nada e nem ninguém nesse mundo aí, no Aie, que não precise e que não rogue pela ajuda de Ogum um dia. E nesse ano, nós brasileiros, nós brasileiras, nós residentes desse país, nós precisamos ir muito da ajuda desse orixá para a nossa estabilidade, para o nosso centro, para o nosso eixo, para a nossa não preguiça, para a nossa não desistência, para a nossa gente não cair doente, para a gente não ter motivo de não trabalhar nessa vida, para a gente não buscar a cué, para a gente não buscar o ouro, para a gente não buscar o dinheiro, que tanto vai precisar e vai dar uma estabilizada e muito nisso aí. Então não tem ninguém que precise, que não vá rogar algum. E aí como é que eu vou fazer a rogação algum? 2 velas, 2 cocos verdes e 1 melão. Então eu acendo essas velas, eu posso dar obi para Ogum, eu posso oferendar obi Ogum e fazer o cerimonial completo? Se eu tenho a minha autonomia para isso, se eu tenho essa ciência para isso, se eu sei fazer isso, axé. Se não, é literalmente, eu não sei Yorubá, não precisa. Exu está aí para te ajudar. Exu é um poliglota e ele faz essa transição entre os 2 mundos. Não tem a mínima coisa, o que você precisa é ter fé, bom coração, boa cabeça e se entregar ao que realmente você busca e necessita da estabilidade. Acendeu suas 2 velas? Pega o coco, tira o tampãozinho dele e emborque Ogum. Pega o outro coco, tira o tampãozinho dele e emborque Ogum. Já vai ficar aqui. O melão, já corta ele no meio, ou pode fazer como aquele faz em festa, vem cortando, que aí fica bonitinho. Quando você soltar, ele já pega aqueles dentinhos aqui e emborca em cima de Ogum. Você só precisa ficar atento com uma coisa. Por que eu estou oferendando
essas velas? Qual o sentido das velas? É porque está aqui todo o quarto de Ifá, toda a casa de Orixá, até mesmo os ancestrais, Ifá nos ensina duas velas, a Oitaná, a Oikuku, um que ilumina e o outro que nos tira da escuridão, e que isso vai iluminar as suas preces para que os seus caminhos, junto a esse que você está rogando, possa se iluminar e não tenha interferência, não tenha nebulosidade, não tenha obscuridade, não tenha negatividade que vá iluminar os caminhos, que essa estrada que vai te ligar. Você, Ogum, estado espiritual, vai estar acesa e Ogum vai estar sendo invocado por ti. Então, olha o sentido das duas velas. E se eu tenho vela, eu não tenho escuridão. Se eu não tenho escuridão, eu não tenho obscuridade. Se eu não tenho obscuridade, eu estou buscando luz para os meus caminhos, e que essa estrada espiritual que se abre quando eu começo a fazer minha invocação, minha louvação, isso vai muito longe. Muito, muito longe. Então esse é o primeiro sentido do cerimonial. O segundo, os cocos. Além do coco ter toda a sua parte nutritiva, de nutrientes, de uma série de coisas muito boas, olha, água de coco, também tem ali um fruto sagrado. E no geral, quando você vai para a praia, você pede aquele coco gelado, o que esse coco faz em você? Um frescor, te tranquiliza, te sereniza, e é dessa maneira que nós queremos que o Ogum esteja com a gente. Fresco, sereno. Porque esse Ogum, eles assim, tem um apelido desse Ogum, desse Odu, que diz, fala, Ogum da Minherim, que carinhosamente ficou chamado de Ogum da Lemin. Mas tem todo sentido, Ogum me faz rir. Mas quando eu traí a presença de Ogum, Ogum me espraguejou, me amaldiçoou e me fez chorar. Ogum da Merim, Ogum da Derim, aí já muda. Ogum já tirou meu sorriso, Ogum já me trouxe o choro, Ogum já me trouxe a maldição, então eu preciso refrescar esse orixá. Quando você vai banhar os seus fios de conta, você sabia que você, com água de coco, isso entra com um axé daqueles tamanhos. Então olha a bênção e o frescor que tem isso aí. E o melão é a mesma finalidade, de refrescar, de trazer harmonia e de manter tudo isso muito apaziguado. Quando termina isso aí, o que você vai fazer? Você vai até a porta da sua casa, aí tá. Se vai ficar 3 dias, 7 dias, uma coisa nós sabemos, e Ifá nos ensina, quando oferendamos fruta, não podemos deixar a fruta apodrecer no assentamento do orixá. Então, você pode deixar 1 dia, você pode deixar 3 dias, você pode deixar 7 dias, você pode fazer essa cerimônia. A única coisa que você não pode deixar apodrecer no pé de Ogum. E aí você vai emborcar isso na porta da sua casa. Quando você não tem um assentamento do Ogum e você está querendo fazer essa cerimônia e você vai para a natureza, você infelizmente você não vai ter esse time, mas a natureza vai se encargar disso para você. Compreendeu? Então você vai estar refrescando. E quando chegar no monte, procura encontrar uma pedra. Ah, mas a pedra não remete à pedreira que está ligada a Xangô? Não. Okutá, Otá sempre remete. Vai ver a casa de Ogum na África, o tamanho do pedregulho que tem naquele monte. Procura essa pedra maior, e aí arreia ali, de modo que esses teus cocos, esse teu melão, ele sole bastante, e deixa as 2 velas ali.
mas pede com vontade, para que o teu Ogum nesse ano te faça rir e não te corte o teu sorriso. Mas para isso você precisa ser obediente, muito obediente. Daí nós perguntamos ao Ogum se podia fechar. Ogum disse sim. Rapaz, mas isso demorou muito. Demorou muito. E daí, nos babalaôs, num consenso geral, não vamos perguntar se fazemos algo à cabeça. Temos que dar algo à cabeça. E esse Odu, ele é importantíssimo, né? Que ele de tempo em tempo, ele dê de comer a cabeça dele. Tem cerimônia que se faz com esse Odu, com um pardo. É interessante nesse ano, pelo Odu que está, ano passado foi marcado, mas esse Odu, o pardo, né, o Ejabo, ele entra muito bem. Mas a cerimônia que foi marcada na letra do ano, para nós brasileiros, brasileiras e residentes no país, marca o seguinte, que temos que dar o sacrifício e oferenda à nossa cabeça de Eyelefunfun Meji, 2 pombos brancos, a nossa cabeça, para que possamos alimentar a nossa cabeça. Agora eu posso fazer essa cerimônia no início do ano e nos 6 meses dali em diante eu já vou procurar o meu babalaô e dou o pardo. Porque aí, quando tiver a coisa acalmando, eu já vou fortalecer minha cabeça de novo para que ela se mantenha obediente, para que ela se mantenha serena, tranquila, para que ela não se mantenha preguiçosa e para que eu queira trabalhar e buscar o meu centro de estabilidade. É um Odu de se consagrar. É um Odu de você encontrar a sua felicidade. É um Odu que fala está trazendo paz e harmonia através de Ogum, mas precisamos ter a nossa cabeça no lugar. Então, daí se fechou a cerimônia. Daí perguntamos o ebó, e aí vem marcando o ebó de tabuleiro, caminhos esses aos quais Ifá nos trouxe um ebó chamado ebó cacheto. E por que foi perguntado ebó cacheto? Porque esse ebó também começa com Ogum. É o ebó de tabuleiro que todos nós babalaôs sabemos fazer. Se de 4 tabuleiros, se de 8 tabuleiros, se é ebó hiru, de que maneira que você queira fazer, axé. Mas esse cacheto, ele começa com Ogum, aonde você tem que ir até o seu babalaô, seu babalaô vai levar até o Ogum dele, vai dar ciência que fulano ou fulana de tal está fazendo esse ebó pela letra do ano, vai te limpar com um elemento de axé, vai sacrificar ao Ogum e ao ebó, pedir autorização de Ogum e depois nós voltamos para o ebó de tabuleiro, para que se possa o ebó com Ifá, para que se possa converter a negatividade? Não. Afirmar a positividade, buscar mais e mais estabilidade. Então é primordial que você faça o ebó do ano, que é esse ebó cacheto. Compreendeu aí? Axé. Primeiro testemunho que Fá trouxe nesse Odu nos traz um caminho ao qual ele diz que as pessoas estão ou serão selecionadas para suas devidas consagração. Porque ele diz que o babalaô, ele é escolhido literalmente por Orumilá a dedo. Então, algumas pessoas vão ter essa escolha aí e elas têm que fazer por merecer. Mas tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Foi o caminho ao qual, na hora dos conselhos lá, através de Ifá, nós tivemos a bênção de levar uma mensagem para as pessoas e dizíamos: olha, aqui é um Odu de muita guerra, aonde a primeira vez se usou um bisturi, se apontou uma faca, se feriu alguém, abriu alguém. Então a guerra, literalmente, ela não pode acontecer de jeito maneiro. E Fá está falando de paz, de harmonia, de centro de estabilidade.
e não podemos nos desestabilizar com guerras e confusões. Não podemos incitar a violência a nada e ninguém. Eu nem de brincadeira posso pegar um obé e apontar, porque vai me subir a ira e amanhã eu vou acabar fazendo besteira. Eu não posso deixar a violência crescer dentro de mim de jeito maneira. Eu tenho que tomar muito cuidado de disputar a mesma coisa com uma outra pessoa. Eu, pai, eu tenho que ter muito cuidado ao lidar com o meu filho, com a minha filha. Eu, mãe, eu tenho que ter cuidado ao lidar com o meu filho e com a minha filha. Os pais têm que tomar muito cuidado ao lidar com os filhos, porque podem haver e vão acontecer muitas separações. Porque diz que partiu a diferença. Então, quer que essa separação aconteça? Não. Mas o que ele precisa? De harmonia, de paz. Roga algum para que algum esteja fresco, algum te faça sorrir e algum não tire o seu riso de jeito maneira. Então você não pode deixar a guerra e a confusão. Às vezes as pessoas me ligam aqui, babá, isso e aquilo. Cara, aprendi uma coisa que levei para todo sempre. O babalaô, ele é apaziguador. Você não venha para cá querendo falar de A, B, C ou D, que eu não vou escutar. Carinhosamente eu vou dizer, vamos colocar uma pedra no assunto e vamos seguir nossa vida. Você, quando deixa isso aqui ficar a ronha na sua casa, a guerra na sua casa, a confusão na sua casa, o disse-me-disse na sua casa, isso vai te trazer coisas ruins para a tua família. Você não pode deixar nenhum ai incitar a sua cabeça. Você tem que estar totalmente antenado a isso. Vai chegar no caminho que o Odu vai falar? Vai chegar rapidinho, mas tem a importância do Odu principal, que veio somar com o Odu regente, que ele é o primeiro testemunho que está somando com o Odu principal, que diz, então, confusão vai dar ruim, vai partir a diferença. Orumilá teve que intervir ali para dividir o peixe. Metade foi para Ogum, metade foi para Batalá, e é um pai e filho. Não pode ter isso. A ambição das pessoas vai estar muito além, querendo tudo de todas as maneiras. Esse Odu, ele tentou de tudo e ele conseguiu. E aí ele perguntou ao Lodumário, por que o senhor não me dá asa? É a única coisa que falta. Ele falou assim, porque Deus não dá asa à cobra. Então você tem que pegar toda essa negatividade desse Odu de guerra, espantar da sua vida e fazer o que esse Odu trouxe de bom. Ele que pavimentou isso aqui tudo, ele que construiu todas as casas, ele que construiu todas as estradas, ele que construiu, ele que literalmente que pavimentou a terra aqui. É muito ligado ao Ogum, então é um ano de construção, é um ano de consagração, de crescimento. É hora de você fazer sua empresa expandir, criar, procriar, e não você arrumar guerra e conflito no meio disso aqui. A única diferença disso foi aonde entramos no mesmo tema. Só não vai sozinho. Você tem que tomar muito cuidado com a sociedade, mas sozinho também você não vence. Você tem que encontrar um meio termo para ir, porque alguns sozinhos, os orixás deram um passo para trás e deixaram alguns se perder, e algum teve que voltar. Então você não precisa voltar, você só precisa se enquadrar para que todas as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. Se ligou aí? É importantíssimo isso, muito importantíssimo, demais. O segundo testemunho, primeiro gancho, temos que tomar muito cuidado, porque o segundo testemunho ele vem trazendo a diversidade, ele vem apontando a negatividade. Babá, mas o Ifá não está positivo, a coisa não chega, a oração profética não está boa. Sim, mas tudo tem um sentido e tem que se ter um equilíbrio. Então a gente analisa o segundo testemunho para saber, esse Odu,
Quais as negatividades dele? Primeiro, o não comprometimento com a religiosidade. Eu tenho uma aqui que ela fez santo, mas demorou. Eu tenho uma outra que ela precisa, se interessa, mas sempre tem uma desculpa. Mas é um outro que deveria trocar de roupa. Entendeu? Que diz que ele deveria fazer a limpeza através das plumas. Obrigatoriamente os filhos desse Odu, eles não podem estar com a mesma roupa. No outro cerimonial eles têm que estar sempre com algo diferente, sempre com algo diferenciado. E qual a primeira roupa que você precisa trocar? A sua consagração. Essa é o primeiro. E daí levamos o gancho, né? Aonde eu ia entrar na verdade e mentira. Vão querer que suas verdades se tornem mentiras e que a mentira deles se torne verdade na sua vida. Então você tem que tomar muito cuidado nesse balanço anual, que muitas coisas vão estar entre verdade e mentira. Tem que ficar muito ligado nisso. Você precisa procurar trocar essa roupa e estar sempre fazendo limpeza. Você precisa não viver entre esse mundo de verdades e mentiras. Porque Orumilá tudo vê. Você me engana, eu te engano, nós nos enganamos. Enganamos a ele, enganamos a ela e ele nos enganam. Mas não enganamos ao sagrado. Os olhos do Criador, os olhos de Orumilá, que é o testemunho de toda a criação, é os olhos que tudo vê aqui embaixo. Então não adianta que eu estou te falando isso aqui tudo ser uma farsa, que eu estou vivendo entre o mundo da verdade e a mentira. Eu não posso permitir que as pessoas transformem a minha verdade em mentira. Eu não posso permitir que elas transformem a mentira delas em verdade na minha vida. Então tem que tomar muito cuidado nisso aí. Esse Odu diz uma coisa que é importante para o Odu principal e para o Odu do vencimento, primeiro testemunho. Ele diz: cara, por que alimentar a cabeça? Se a tua cabeça não te compra, perdão, agô, se tua cabeça não te vende, não há quem te compre. Se você estiver muito bem fundamentado, muito bem estruturado, estabilizado no centro e no eixo, nada e nem ninguém vai derrubar a sua cabeça, nada e nem ninguém vai comprar a sua cabeça, nada e nem ninguém vai acabar com você. Mas você precisa estar ciente, muito ciente do que você quer. Se minha cabeça não me vende, ninguém me compra. É isso. E o outro que o babá entrou lá, que é o caminho ao qual as pessoas só acabam enxergando a Olodumare através de suas lágrimas. Só enxergam a Deus através de suas lágrimas. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me ajuda, meu Deus, meu Criador. Não espere esse momento acontecer. Não deixe esse momento acontecer. Nesse ano que nós estamos aí, não deixe essa coisa tocar a sua vida de jeito ou maneira. Vai ser primordial para o teu vencimento. Na junção com a primeira pata do primeiro Odu, com a primeira pata do último Odu, existem casos que fazem a última pata do último Odu, né? Aprendi a primeira com a primeira. Mas vamos fazer a leitura das duas, já que isso aqui é um pouco mais amplo. Da primeira com a primeira, Ogum diz que esse será um ano de muitas traições. Os casais, eles precisam se entender um pouco melhor. Você precisa valorizar a pessoa que está do seu lado. E você precisa conversar muito com essa pessoa, porque diz que ela não te satisfaz. Claro, quando a gente fala de casal, muito se remete ao sexo, à cama. Mas às vezes, a maneira como ela está contigo ali como companheiro,
ou como companheira não te agrada, não te satisfaz, e é primordial que você converse bastante, porque senão as traições irão acontecer, e as traições nesse ano elas podem trazer muitas desgraças. E nesse primeiro entorno ele diz que por causa de uma traição se abre uma sepultura. Então, muito cuidado com o teu relacionamento. Muito cuidado com a atitude que você vai tomar quando você descobrir a traição do seu parceiro ou da sua parceira, do seu esposo, da sua esposa, do seu cônjuge. Muito cuidado. Algum amaldiçoou, mas Ifá diz: você não tem que amaldiçoar, porque a boca que sabe, ela não fala. Então você tem que começar ou recomeçar a sua vida. Entender que você precisa, na verdade, se o relacionamento não der certo, você precisa estar pronto, apto e não à guerra. Mas os relacionamentos têm que tomar muito cuidado. De verdade, esse é um ano que vão marcar traições, e as traições, além de gerar a maldição das pessoas amaldiçoarem aquele ou aquela que traiu, coisas muito mais sérias podem acontecer, mas não é isso que vai nos trazer estabilidade, não é isso que vai nos trazer eixo, não é isso que nos vai deixar centrado, não é isso que nos vai dar paz e harmonia. Cara, tem um refrão que eu passei a usar depois que uma vez, falando Ifá para uma pessoa, eu falei: opa, essa não tá em Fá, mas veio de Fá, porque o Babalô tá falando. E aí falava assim: servir, servir, servir até não mais servir. E fala no meu Odo, ele diz que amigo íntimo, inimigo íntimo. Então hoje nós declaramos amor um para o outro. Amanhã você não quer olhar para minha cara, está tudo bem. E a situação que eu adaptei é o seguinte: servir, servir, servir até não mais servir. E se não servir, da mesma maneira que eu não quero esse burburinho aqui dentro de guerras, confusões, intrigas, fofocas, disse-me-disses, também não pode ter um relacionamento. Acabou? Acabou. Segue tua vida e vai. Borracha que apaga, vida que segue. Para que você alimentar ódio, rancor, tristeza, sem a menor sombra de dúvida, decepção, sem a menor sombra de dúvida, vazio, sem a menor sombra de dúvida? Mas nada justifica uma maldição, nada justifica um falatório desnecessário, nada justifica fazer horrores através da religiosidade, nada justifica um assassinato, nada justifica isso. Porque Ifá está falando de positividade, de centro de eixo. Então, se acontece isso e você tentou a conversa no relacionamento e não deu certo, segue sua vida. Segue sua vida. E vai adiante. Você tem seus filhos para cuidar, você tem sua vida para cuidar, você tem seu trabalho para cuidar. E se o relacionamento não deu certo, está tudo bem. Mas tirar a vida de alguém, espraguejar alguém, amaldiçoar alguém, isso não está certo. E o primeiro testemunho está dizendo: por causa de um chifre, por causa de uma traição, se abre uma sepultura. Olha o perigo aí. O segundo testemunho, na segunda leitura, que é a primeira parte de um de outro, ele diz que corpos poderão cair, e quando o Babalô cai, ele precisa ser levantado com um cerimonial aonde se sacrificam elementos para que possa levantar esse Babalô, né? O Babalô não pode se manter em queda, ele não pode ter, ele tem que estar sempre igual o osso, orixá Ossum, estável, estabilizado. Então, eu não posso deixar que as adversidades, as coisas que me tiram o centro, o eixo, me façam perder a estabilidade. Cheguei no gancho? É isso. O contrabure é o do ao qual
E Fá, os valores nós usamos para vencer todas as guerras. E quando Fá fala de guerra, ele não diz de conflito, de discussão, de guerra, não. Ele fala das adversidades da vida. E ele te dá elementos de axé para você vencer. Então, Ifá já está te dando caminhos junto de Ogum para você vencer as adversidades da vida. Mas ele te diz, olha, aquele que fica olhando para trás fica. Você tem que olhar para frente e caminhar. Porque se você ficar preso ao passado, aos erros do passado, tem um ditado que eu sempre coloco, recordar é muito bem viver. Eu pego as coisas para lembrar o que eu fui ontem, não esquecer quem eu era, mas eu não estou lá. Aquilo ali passou, já não é mais a mesma coisa, não é mais o mesmo conhecimento, não é mais a mesma vivência, não é mais o mesmo mundo, tudo mudou e eu não posso ficar preso lá atrás, eu não posso ficar com a cabeça lá de trás, eu tenho que avançar. Não está chegando a IA aí, está modificando tudo. Os jovens estão totalmente diferentes. E se tu continuar com essa cabeça presa lá atrás, eu não faço isso porque não fazia isso, tu vai ficar para trás, meu camarada, tu vai ficar para trás, minha camarada. Então, se tu para trás continuar olhando, para trás tu vai ficar e o mundo vai te engolir. Você vai desestabilizar, se cresça, evolua, bota a tua vida para frente. Que é o que Fá está te pedindo com todo o amor e carinho. Daí o código ético desse Odu, a gente sempre entra no código ético. Todo Odu tem um código ético. Nós lembramos sempre que tem os 16 mandamentos sagrados de Fá, assim como a Bíblia tem os 10 mandamentos, né, sagrados. Nós em Fá nós temos 16 mandamentos sagrados que todos nós ifistas ou pessoas que se consultam com Ifá, se cuidam com Ifá, precisam seguir. Nós temos as leis morais da vida, isso é um outro gancho, mas também nós temos os 256 códigos éticos, todos nós ifistas, todas as pessoas iniciadas em Fá precisamos, e nesse ano específico, Ifá nos falou, não parta pela primeira. Quem está regendo o nosso ano? Ogum, perdão, quem é o orixá que é o defensor disso tudo? Ogum. Automaticamente, também se foi perguntado, aqui ia finalizar isso aí para a gente poder tocar, mas foi Ogum que está regendo o ano também, acompanhado do orixá Oba. Vamos entrar nesses dois já já. Oba Nani, né? A senhora, uma das esposas de Xangô que arrancou a sua própria orelha para satisfazer o seu marido. Ela está vindo acompanhando junto com Ogum, junto ao orixá Ogum, que é o orixá que vai ser o orixá regente desse ano. Então, o que Ogum tem de mais? Impulsividade. E nós não podemos partir pela primeira. Temos que tomar muito cuidado com as decisões imediatas, com o imediatismo, com a precocidade, com o acelerar essas coisas. Isso pode nos atrapalhar. Você tomar uma decisão agora, você partir pela primeira, você partir com violência, pior ainda. Então, o Ifá pede para você tomar muito cuidado. Esse tio que a gente está falando, uma vez ele trocando uma ideia, ele trabalhava num shopping, numa determinada loja. A família dele tinha um comércio e ele gerenciava isso aí. E ele estava indo para esse shopping. E no que ele estava indo, ali é um shopping que no seu entorno engarrafa muito. E ele falou que estava dirigindo. E começou um carro atrás dele. E buzinando, e ele. E aquilo foi incomodando. E cara, e o carro tentava ultrapassar e ele meio que começou aquela coisa ali, e o carro acabou conseguindo, deu uma ultrapassada. E quando o cara abre o vidro, foi até uma senhora que ele falou, abriu o vidro e ele abriu também, ele, caramba, poxa, caramba, não tá vendo que tá tudo engarrafado? Aí a senhora agora falou assim, meu senhor,
Eu só queria te avisar que a sua lanterna está queimada. Ele falou assim: eu nunca entendi tão o que era Ogum na minha cabeça e o que meu padrinho falava de partir pela primeira. O padrinho desse senhor se chama Rafael Zamora Dias, que é o nosso babango. É o babalango de muitos e o camarada, o patrono de Fá no Brasil. E Rafael Zamora falava isso com ele direto. Isso aí foi a maior lição que ele teve do Odum dele. Viu a besteira? Às vezes alguém querendo te ajudar e ao você partir pela primeira, e principalmente com violência, você não deixou a coisa acontecer como deveria, e por essa ação sua imediata te trouxe uma grande negatividade. Ele não tinha onde enfiar a cara. Então é por isso que nesse ano nós não podemos deixar essa coisa da ira tomar conta da gente. Eu não posso partir pela primeira de jeito maneira. De jeito maneira. Segundo caminho que ele diz, ele fala assim: você não pode trocar caminhos por vereda. Não pode. E aí começou um questionamento bobo. Do que é esse negócio, caminho por vereda, caminho por vereda, caminho por vereda? E é fácil a gente entender. Hoje está tudo muito fácil, você bota aí a inteligência artificial, te ajuda isso rápido. Mas, cara, não tem melhor resolução disso aí, né? A explicação do que aquela velha imagem que todos nós conhecemos, o mundo conhece. Uma estrada, uma que vai todo mundo e uma que vai você sozinho. Essa estrada aqui é mais difícil, essa estrada é mais complicada, essa estrada é mais longa, é mais duradoura, e aqui todo mundo quer facilidade, todo mundo quer o oba-oba, todo mundo quer a vereda, quer a vida fácil. Não troca a tua caminhada pela vereda. Como se o tio chegou lá e falou: cara, não é um ano de se meter em corrupção, de buscar uma ajuda. Não, vamos fazer uma tretinha aqui, não é esse ano de fazer isso. Não troca a tua caminhada por vereda, porque vai dar ruim. Não se mete em parada errada, querendo ter uma facilitaçãozinha, alguma coisa ali que vai dar ruim. Assim como você também não pode trocar o certo pelo duvidoso. Por esse camarada falou assim, ele viu alguém se beijando, né? A esposa dele estava voltando para casa e viu a esposa se beijando. E ele falou: mas eu não posso trocar minha família por algo que eu não conheço. Quando ele chegou perto, era o filho dele, que há muitos anos ele já não via, e a filha e a mãe estavam muito felizes porque ele tinha aparecido, graças à rogação que ele tinha feito. Não troca o certo pelo duvidoso. Cuidado com a traição na sua casa, na sua família. Não troca um trabalho certo por algo que não é legal, entendeu? Não é nem o 6 por meia dúzia, é o certo pelo duvidoso. Você está num relacionamento bacana, estável, estabilizado, pintou uma pessoa ali que está te 1001 promessas, é duvidoso. Vai dar ruim nesse ano. E outra muito importante: não se meta naquilo que não lhe compete. E Fati pede muito para você não se meter naquilo que não lhe compete. Aquilo que não te importa. É seu? Tem a ver contigo? Não tem que você se meter. Você vai evitar grandes e sérios problemas na sua vida, coisas que podem te desestabilizar de verdade. Não faz isso com você. Daí o jogo se fechou. Tem essa fala que eu amo, né? Que são esses 4 refrões. Tem essa de quem sabe não fala, e de quem não sabe fala em demasia. Tem a vista-me rápido, que eu tenho pressa, né? Então, pessoas precisam crescer, né? Se vestir, porque necessitam pressa. E daí nós perguntamos os orixás regentes. Os orixás regentes desse ano de imediato nos questionou algum. Se fala muito de Iemanjá. Iemanjá traz uma estabilidade grande para esse Odo,
junto com Ogum, né? Junto com o Ori. Ori é importantíssimo para cada um de nós nesse ano. Orumilá, nem se fala. Nós temos que ter cuidado com tudo quanto é tipo de coisa errada, porque esse Odu, ele se predispôs a ser o traficante de Oti, né? Mas a minha vontade imediata era perguntar a ela, mas respeitamos o desejo dos mais velhos, a experiência dos mais velhos, mas Ifá foi dizendo que não, até que não restou alternativa, e aí nós perguntamos Oba. Então, essa santa, ela pegou, mas por que Oba? Por que Obanani? Por que Orixá Oba? Obaxireu? O que tem a ver essa orixá? Essa orixá é tudo nesse Odu. É ela que ajudou a enriquecer esse Odu. É ela que ajudou a prosperar esse Odu. É ela que recebeu as bênçãos de Olokun, de Xangô, de Exu. É importantíssimo, né, fazer oferendas para o mar desse ano. Oloco é muito importante. É importante demais o recebimento desse orixá. Aos filhos desse Odu tem que receber esse orixá como Babalaô. Você que não é filho desse Odu, mas você precisa desse orixá, é um ano importantíssimo para essa consagração. Você que ainda não tem o Olokun, corre atrás, que isso vai enriquecer e prosperar muito tua terra. Xangô é um dos camaradas que vão fazer a justiça acontecer nesse ano. Se você for esse preguiçoso, se você for essa preguiçosa, se você for esse camarada ou essa camarada que fica sentado esperando as coisas acontecerem, vai dar ruim. Xangô não vai te aliviar, não. Xangô é meio carrasco nesse Odu aí. Abre o olho com o papai. Abre muito o olho. Levanta dessa cadeira, dá sequência nos teus estudos, dá sequência na estabilidade, vai buscar suas coisas que você vai precisar e muito. Exu é outro que não tem paciência, e eles estão para abrir os caminhos e Xangô para fazer justiça na sua vida e trazer a coisa próspera que tanto precisa. Mas se você não fizer, mas Oba lutou por cada um de nós, ela lutou pela sua terra, ela lutou pela prosperidade, e que coisa bacana. Oba lutou muito pelo casamento dela, não nesse Odu, em outro, mas fala-se muito do respeito ao matrimônio nesse Odu. A separação é quase que certa, mas a gente está falando de centro, de eixo, de estabilidade. Então, no momento que tu sabe, tu não pode agir como que não sabe. Tu pode começar a remediar as coisas, você pode começar a conversar, você pode começar a salvar, você pode começar a caminhar, e isso vai te ajudar muito. Mas é interessante também o recebimento dessa orixá nesse ano. Quando estávamos em Cuba, papai ele é filho de Xangô com Oba. E ele falou assim, você sabe quem é a rainha, quem é a dona do dinheiro? Oxum, ele falou assim, é o que todo mundo diz, mas na verdade é Oba. E uma das primeiras coisas que ele pediu para eu começar a comprar, né, era a moeda do mundo todo, porque disse que no secreto de Oba vai um baú com um número máximo de moedas. É como se você buscasse como colecionador, e cada moeda nova que você colocar nesse assentamento vai te trazer uma prosperidade maior. Então Oba traz uma riqueza muito grande, além de ser uma orixá muito guerreira. Bom, eu acho que já falamos por demais, né? Vai vir a live com os babalaôs. Nós vamos entrar em cada tópico, em cada coisa, como fazemos por todos os anos. Mas nós precisávamos vir aqui e deixar esse aconselhamento para ti. Se tu vai estar vendo agora, meia-noite, os quebradinhos, porque nós vamos estar postando isso agora, meia-noite. Meia-noite e um, o vídeo já está carregando. Se você vai ver isso aí no decorrer dos dias, não importa, isso vai marcar
para o ano. Então é um ano de você guerrear. Você tem Xangô como um carrasco, né? Mas você tem Ogum e Oba como os regentes desse ano. Então é o momento de você se levantar e ir para a guerra. Você lembra aquele filme africano agora que falava das mulheres guerreiras, né? Você lembra aquela mulher? Não me vi outra que não fosse Oba daquela mulher. A guerreira que não precisava de homem nenhum. É assim que nós devemos estar esse ano. É assim que as mulheres precisam estar esse ano. Fortes, aguerridas, que ainda que não tenham o devido valor, a gente faz de tudo, né? Arrancando a nossa própria orelha para satisfazer, e às vezes a gente não consegue satisfazer o nosso cônjuge, mas não tem problema. Como a própria história da Santa diz, e o outro complementa, vai vir alguém e vai te ajudar, porque veio Ogum e deu ferramentas para Oba, veio Oxóssi, deu ferramentas para Oba, e desamparada não, ela viu que o amor não era alguma coisa muito boa para ela, não tem problema, caiu para o trabalho, caiu para a guerra, caiu para a luta, e montou a sociedade nas Amazonas, que ela é a líder disso aí. Não tem um porquê você estar fraco, você estar fraca nesse ano, mas tem caminhos aos quais você vai desestabilizar. Então, não é isso. Então, esperamos de verdade que tenhamos contribuído alguma coisa, que tenhamos levado alguma mensagem para ti, que vocês prestem atenção no que os babalaôs vão estar trazendo de aconselhamentos, os documentos. Te lembra do ebó do ano, que é primordial. Claro, o ebó coletivo começa no início do ano, mas você tem coisas que você vai poder fazer no decorrer do ano todo. Aquela oferenda que nós explicamos para algum no início, você pode fazer ela de tempo em tempo. Quiser fazer de semana em semana, quiser fazer de 15 em 15 dias, quiser fazer de um mês, de um em um mês, quiser de 3 em 3 meses, quer fazer 2 vezes no ano, mas esse é o ano de você acender suas 2 velhinhas, botar seus 2 cocos verdes e o seu melão para Ogum, com essa finalidade de Ogum te ajudar a você encontrar o seu centro, o seu eixo, sua estabilidade, sua paz, sua harmonia, e que a preguiça vai embora, a insistência, a teimosia vai embora, e que a desobediência não faça morada na sua casa. São esses caminhos aos quais nós desejamos para que você viva de uma forma positiva e que você fuja completamente das negatividades, que você preste bem atenção em todos os conselhos, agregue cada uma informação e aplica na sua vida, que vai ser muito bom. Faça ebó, porque quem faz ebó se salva e se consagra. Está com a sua feitura atrasada? Se consagra. Está com a sua obrigação atrasada? Paga a obrigação. Precisa dos poderes para receber? Nós já falamos aqui quais são os principais. Mas vai, porque como o tio falou, Senhor Orixá, você não é nada nesse ano, como ele não é nada na vida. Ogum vai te dar o que dá para esse homem, a força de mantê-lo em pé. E dentre o mais, desejamos que você tenha um ano maravilhoso, que Ogum e Oba possam reger a sua vida e seus caminhos, te dar toda a força, guerra, para você vencer todas as batalhas e adversidades, todas as dificuldades e instabilidades da tua vida, a perda do seu centro, a perda do seu eixo, a perda da sua paz, a perda da sua harmonia, que você consiga resgatar tudo isso e que você, junto da sua família, se faça feliz. Mas lembra, a tua casa nesse ano é algo que precisa ter uma atenção. Sua família esse ano precisa ter atenção. A criação dos seus filhos nesse ano precisa ter uma atenção. As crianças precisam ir muito para que elas não se percam e você tampouco. Dentre o mais, Agache!